Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa onde nós falamos um pouco da Palavra de Deus, mas sem preconceito, sem discriminação, sem religiosidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Lago e vou já pedir para vocês me ajudarem aí na divulgação desse programa dando um like. Eu sou escritora, sou baiana, atualmente eu faço o marketing de 2 livros meus que são Desistir Pode Ser a Melhor Opção, onde eu faço uma pergunta para a gente refletir acerca daquilo que vale a pena de fato perseguir ou se a gente de fato deve abrir mão e seguir em frente. E o livro Desistir para Recomeçar, que tem algumas histórias de mulheres destacadas na Bíblia Sagrada e são histórias que eu acredito que ajudam nós, mulheres também, a seguirmos em frente depois de termos deixado algo para trás. Então é isso, gente. Hoje eu vou falar sobre uma história interessante, que é a história do centurião. Está no livro de Atos, no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 10. Essa história é mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos assim porque eu não vou conseguir gravar uma história tão grande. E eu vou falar mais ou menos do primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 48. Então é muita coisa para eu falar com riqueza de detalhes, mas eu asseguro que se vocês forem na Bíblia, vocês vão ver que a história que eu estou contando aqui é uma história magnífica e serve para nos ajudar a combater principalmente o preconceito. Sobretudo, ela é para nos ajudar a conhecermos a palavra de Deus, para que nós possamos amá-lo e segui-lo, garantindo assim a nossa salvação. Vamos lá? Atos 10. Havia em Cesareia um centurião de nome Cornélio, que temia a Deus e ajudava ao povo com esmolas, e ele também fazia muitas orações. E um dia, às 3 horas da tarde, enquanto ele estava orando, teve a visão de um anjo. Embora ele tivesse ficado com muito medo, o anjo disse a ele que estava ali, porque as orações, assim como as esmolas que ele dava às pessoas, havia subido aos céus e Deus tinha se agradado. Por isso havia mandado aquele anjo. E o anjo mandou que Cornélio enviasse homens em busca de Pedro, de Simão Pedro, que naquele momento se encontrava na cidade chamada Jope, e que ele estava hospedado na casa de um homem também chamado Simão, só que era o Simão curador de couro, que morava próximo ao mar. Então o anjo desapareceu e Cornélio fez justamente o que o anjo havia lhe recomendado. Chamou 2 servos e mais um soldado, todos esses também tementes a Deus, explicou a visão do anjo e enviou eles até Jope, recomendando onde eles achariam Simão Pedro. E assim eles fizeram. Enquanto eles estavam caminhando para a cidade de Jope, Pedro, que estava na casa de Simão, sentiu fome e resolveu aprontar alguma coisa para se alimentar. Subiu até o terraço. Enquanto ele preparava o alimento, ele entrou em êxtase e sentiu e viu o céu se abrir e descer de lá um lençol com as 4 pontas amarradas. E neste lençol havia várias espécies de animais aquáticos, répteis, aves. E a voz dizia: Pedro, mata e come. Mas Pedro repreendeu aquela visão. E pela segunda vez a voz lhe disse: não tornes sujo aquilo que eu já limpei, já purifiquei. E ao mesmo tempo a voz também disse a Pedro que ele estava sendo procurado por alguns homens que iriam achá-lo e que quando eles o achassem, que Pedro seguisse com eles. Logo os homens encontraram a casa de Pedro enquanto batiam na porta.
Pedro saiu da sua visão, já sabendo que esses homens eram os que Jesus tinha lhe recomendado, desceu até a porta e eles explicaram que o patrão deles, o centurião, havia tido uma visão e que naquela visão apareceu um anjo dizendo que fosse buscar Pedro, porque Pedro tinha algo para os ensiná-lo. Pedro então hospedou aqueles 3 homens e no dia seguinte, acompanhando estes homens, também foi acompanhado por outras pessoas de Jope. Ao chegarem em Cesareia, o centurião Cornélio já estava aguardando Pedro e todos aqueles que estavam o acompanhando, além dos seus empregados e do soldado. E quando Pedro adentrou na casa do centurião, eis que Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, mas Pedro fez com que ele se levantasse, dizendo-lhe: eu sou homem igual a você. E os 2 entraram juntos na casa, e Pedro viu que havia muitos, tanto da família de Cornélio, como outros gentios que ali se encontravam. E Pedro começou dizendo que, no costume deles, não podia nem um judeu cumprimentar um daqueles que ali estavam, muito menos frequentar aquela casa. Mas que ele via que, de fato, Jesus não fazia acepção de pessoas, ou seja, que Jesus não discriminava ninguém, que Jesus não separava judeus e gentios. Para Jesus todos tinham o mesmo valor. E Pedro começa dizendo que Jesus havia sido mandado dos céus por Deus e que andou pela terra e que fez vários milagres e que foi citado por todos os profetas e que havia sido morto e pendurado no madeiro pelos judeus, mas que Deus o ressuscitou ao 3º dia e que Pedro, assim como os outros apóstolos, foram testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, que se tornou o juiz do mundo e que ordenou que tanto ele, Pedro, como todos os outros apóstolos pregassem e levassem o Evangelho para que todos pudessem, através de Jesus Cristo, garantir a nossa salvação. Então, a história continua, porque eles pediram que Pedro permanecesse naquela cidade e ele permaneceu, provavelmente, pregando coisas cada vez mais belas. Para nós, entretanto, essa história, como todas as outras, são para fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, já que nós temos o privilégio de conhecer a Jesus. Entretanto, é também para fazer com que nós possamos fazer um paralelo entre a palavra de Deus pregada há milênios, há milhares de anos, mais de 2000 anos, e a nossa vida cotidiana. Quantos de nós continuamos fazendo acepção de pessoas, ou seja, continuamos discriminando pessoas, tendo preconceitos em relação a outras? Todas as vezes que nós nos achamos melhor do que o outro, nós temos uma tendência a achar que ela vale menos e nós, sem querer às vezes, temos um comportamento que denota o preconceito em relação ao outro. Essa semana nós tivemos um episódio com um jogador de futebol e é um episódio que está reverberando em todos os lugares, todo mundo comentando muito. E o que eu lamento é que às vezes pessoas que devem ficar do lado do jogador de futebol, não por ser determinado jogador, mas por ser vítima de uma ação discriminatória, de uma ação preconceituosa. E às vezes essa pessoa também é negra e ela não compreende e acaba sendo, coitada, vítima em mão daqueles que de fato são os verdadeiros preconceituosos, né? Então eles falam, a mulher do jogador é loira, pode ser loira, poderia ser extraterrestre, ele tem o livre-arbítrio para casar com loira, branca, morena, índia, ele que escolhe, gente. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos das nossas vidas, né?
E nós outros temos que ter a sabedoria para compreender que aquele outro tem o livre-arbítrio e deve viver a vida à maneira dele. O que não pode é fazer as coisas que os códigos dizem, demonstram que são proibidas, ilícitas. Mas fora isso, não se deve fazer acepção de pessoas, não se deve discriminar pessoas. Então fica a dica, me ajudem por favor com like e até a próxima vez. Um abraço.